Seja bem-vindo a mais um Lideranças Empresariais, um programa em parceria com o LIDE Portugal para debater temas com relevância económica e política da atualidade nacional e internacional. Hoje falamos da crise e da saída para a crise numa altura em que ainda não há nenhuma solução evidente para o grande problema que aflige a Europa. No Sul são cada vez mais aqueles que culpam a União Europeia e o Banco Central Europeu pelo excesso de austeridade e no Norte cresce a impopularidade em relação aos mal comportados do Sul. Neste dilema há uma nova palavra mágica, o crescimento. Mas a dicotomia austeridade-crescimento pode tornar-se secundária. É que antes há muitas perguntas por responder. A Grécia sai ou não da zona do euro? E se Espanha cai, treme a Itália, a França, o edifício inteiro e Portugal, o bom aluno, terá salvação? Hoje as respostas são de António Borges, economista, antigo diretor do Departamento Europeu do Fundo Monetário Internacional e professor universitário na Universidade Católica. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada por estar connosco no Lideranças Empresariais. Gostava de começar com a crise mundial. Hoje, a esta distância, qual é a sua leitura? Que leitura faz daquela turbulência que abalou literalmente o globo depois da queda do Lehman Brothers? É evidente que foi uma crise grave, muito séria, cujas consequências nós ainda hoje estamos a sentir e que levou a uma necessidade de ajustamento e de correção em relação a erros muito sérios que foram praticados, cometidos anteriormente. Portanto, tivemos um período excepcional de crescimento económico até exagerado, em certo sentido, muito alavancado, portanto, com um aumento muito grande da dívida e uma situação dessas implica sempre uma correção difícil. É claro que o sistema financeiro e os bancos em particular foram muito afetados e tiveram uma fragilidade enorme naquela altura e, ao mesmo tempo, para sair da crise, os governos no mundo inteiro tiveram políticas muito expansionistas, muito de grandes déficits públicos e tudo isso, se bem que tenha permitido mitigar a crise na altura, depois implica uma fatura muito grande para pagar no futuro e é nesse momento que nós ainda hoje nos encontramos. Uma crise que ninguém soube prever, nem estancar, que ganhou novos contornos. A crise continua por aí sem grandes respostas muito simples e muito rápidas. Porquê? O que é que esta crise tem? O que é que tem de diferente? É mais violenta do que as outras? Não é bem assim. Em primeiro lugar, não há uma crise mundial hoje. Hoje há dificuldades sérias na Europa, os Estados Unidos já estão em recuperação, os países emergentes continuam com crescimento que talvez não seja tão forte como já foi, mas mesmo assim bastante positivo. E mesmo na Europa há países que estão francamente bem, enquanto que outros estão com dificuldades. Portanto, a crise hoje está muito mais localizada. Exatamente. A crise hoje está muito mais localizada. Ponto número 1. Não quer dizer que a crise não venha também a alastrar, por exemplo, aos Estados Unidos, porque, como sabe, eles estão com uma política de tal maneira expansionista que vão ter dificuldades de natureza fiscal muito grandes. Não é? Tem um déficit gigantesco, uma dívida que está a aumentar a um ritmo muito grande. Por enquanto ainda tem a confiança dos investidores no mundo inteiro, mas ninguém garante que isso não venha a ser abalado também. Mas consegue explicar-nos porquê? Centrando-nos agora na questão dos Estados Unidos, que é uma questão importante. Tem uma das maiores dívidas pública e externa do mundo, se não a maior do mundo, em termos brutos, naturalmente, não em percentagem do PIB. Consegue entender porquê que os investidores castigam mais a Europa quando o euro é mais forte que o dólar? Porque nos Estados Unidos existe, apesar de tudo, a convicção de que aquela economia pode ter um crescimento muito rápido. E se, de facto, os Estados Unidos estão neste momento num momento de aposta, uma aposta arriscada, mas que pode ser bem sucedida, que é que se conseguirem com esta política acelerar o crescimento económico, o problema da dívida esbate-se. A dívida vai-se diluindo no tamanho da economia, não é verdade? Enquanto que na Europa, os problemas que existem na Europa não é na Alemanha, nem na Polónia, nem na Suécia. É em países que têm taxas de crescimento muito baixas e que já têm essas taxas de crescimento baixas há bastante tempo, como é o nosso caso, ou o caso da Itália, e, portanto, aí é que existe o receio de que nós não sejamos capazes de pagar a dívida. Então o problema não está propriamente na dívida, mas na capacidade de pagar os juros, é isso? De pagar os juros e amortizar a dívida, portanto, na capacidade de restabelecer o crescimento económico. Isto, nós chamamos isto de uma crise da dívida soberana, mas não é. É muito mais do que uma crise da dívida. É uma crise de crescimento, de competitividade, de uma série de outros problemas que tornam o conjunto muito mais difícil de ultrapassar. A Europa parece que se deixou ficar para trás, mas eu sei, são frases suas, que a Europa tem um potencial de crescimento extraordinário e que a moeda única é um pilar de prosperidade. Isso não tenho dúvidas. A Europa acredita ainda? Sim. Isso não tenho quaisquer dúvidas. Aliás, não é só uma questão de acreditar, isto é uma questão de facto. Se for a países como a Polónia, ou como a Eslováquia, ou como a Suécia, ou como até países mais longe, como a Bulgária, que estão numa fase de crescimento boa,
Se for a Alemanha, por exemplo, que está numa fase de crescimento muito próximo do máximo potencial que eles conseguem obter, apesar de tudo, há aí uma prosperidade absolutamente evidente e que resulta de uma maior integração económica, muito facilitada pela moeda única e que, mesmo para os países que não pertencem, o facto da moeda única existir facilita-lhes imensa vida e, portanto, acabamos por ter um novo modelo económico na Europa com imensíssimo potencial. O problema é que alguns países da Europa, por razões que nós bem conhecemos, não foram capazes de se incluir nesse modelo. E este caminho que a Alemanha seguiu para ajudar a resolver a crise da dívida, a austeridade, parece-lhe que resolveu o quê? A Alemanha, temos que perceber muito bem qual é a situação alemã. É que os alemães têm o mesmo modelo económico há 50 anos, não é verdade? E é um modelo económico que lhes trouxe imensíssimo sucesso, imensa prosperidade, não é? Um modelo de baixa inflação, independência do Banco Central, grande rigor financeiro, travão ao déficit público. Este modelo que é de facto o modelo alemão e que curiosamente até lhes foi imposto no fim da guerra pelos aliados, não foi uma coisa que eles tivessem espontaneamente criado, revelou-se de tal maneira bem sucedido que eles nunca o vão abandonar e, portanto, tem uma visão que eu acho que é uma visão de longo prazo, o caminho é por aqui, foi bem sucedido aqui, vai ser bem sucedido nos outros países e com isto devemos de chegar ao resultado que é melhor para todos. E a verdade melhor é que... para todos ou melhor para eles? Não, melhor para todos, e já lhe explico porquê. Mas a verdade, e há aqui um ponto importante, é que quando nós aderimos à moeda única, nós todos os países europeus aceitámos este modelo, é o que está no tratado, as regras são essas que nós aceitámos, ratificámos e votámos, não é? Portanto, na altura estávamos todos convencidos que aquilo era o nosso caminho. Portanto, agora os alemães têm alguma razão em dizer, não, desculpem, mas não vamos abandonar aquilo que todos nós concordámos em fazer. Porquê que este é o caminho melhor para todos? Porque, de facto, aqueles países que melhor se integram neste modelo são os que estão com maior prosperidade. Se for ver, os países com crescimento mais rápido na Europa são aqueles que estão mais próximos do modelo alemão e aqueles que menos se desviaram. Nós não temos verdadeiramente uma crise da zona euro, nós temos uma crise de alguns países do euro que se arrisca a contaminar os outros, não é? Que é precisamente por conta desse risco, acha que a Alemanha não deve fazer aqui uma certa adaptabilidade? Mas isso é o que eu acho que eles estão fazendo. Quer dizer, então não culpa a Alemanha por... não culpa? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É muito difícil culpar os alemães e a sua política económica quando eles são os mais bem-sucedidos da Europa, não é verdade? E, portanto, quando o nosso objetivo, que era seguir a via alemã, de estabilidade de preços, de rigor financeiro, disciplina, até no setor bancário, Banco Central e tudo isso, é muito difícil nós dizermos, não, nós afinal não enganámos, não queremos isso, porque realmente é voltar décadas atrás para um caminho que nunca trouxe prosperidade a países como nós, não é? Mas e a austeridade aplicada a estes países vai trazer alguma prosperidade ou acha que deixou os doentes ainda mais debilitados? Não, a austeridade é uma questão que não se pode evitar. Quando os países estão extraordinariamente endividados, quando ninguém lhes empresta dinheiro, quando, de facto, dependem extremamente do financiamento externo, mas há um problema de credibilidade, estes países não têm outra hipótese senão realmente pôr a sua casa em ordem. Isto não é uma opção, nem é uma ideologia, é uma necessidade, está a ver? A austeridade em países como nós, ou como a Espanha, ou como a Grécia, não é verdade? Se formos para a Alemanha, é diferente. Vamos discutir alguns casos em particular, mas de qualquer forma continuamos a ver uma Europa doente, continuamos a ver a Grécia em riscos de sair do euro, o sistema financeiro espanhol também no fim da linha, temos taxas recorde de desemprego, uma classe média a empobrecer, empresas a fechar e podia continuar. Portanto, a Europa não está sã. Não, desculpe, se for à Polónia, é o oposto disso. Se for à Alemanha, é o oposto disso. Se for à Suécia, é o oposto disso. Portanto, nós estamos aqui muito dominados pela nossa realidade, que é aquela que conta para nós, mas estamos muito distanciados e isolados do resto da Europa, onde as coisas não são assim. Portanto, não temos uma crise da Europa, temos alguns países da Europa em dificuldade. Mas a minha questão vai no que claro respeita que à receita aplicada a estes países. Acha ou não que os países saíram pior depois de terem aplicado esta austeridade? Está a ter o efeito contrário àquilo que era esperado pela Alemanha e pelos outros países, ou não? Não havia nenhuma esperança de que se conseguisse pôr a casa em ordem sem custos. Isso é evidente que qualquer processo de consolidação fiscal, de redução de déficit, tem os seus custos e eles são bem evidentes. Não há... Agora, que o caminho não podia ser senão esse, é verdade. E, pelo contrário, o que é preciso é, ao mesmo tempo, garantir as outras fontes de crescimento económico, que são a competitividade e a exportação e por aí fora. É claro que os países que estão pior são aqueles que se limitaram à austeridade e não fizeram mais nada, como é o caso da Grécia, onde, apesar de toda esta austeridade e tudo mais, na realidade a economia não consegue arrancar e está naquela situação dramática que nós sabemos. Mas estou certo que,
Para já, a experiência de uma série de outros países mostra o contrário. Países que tiveram dificuldades grandes e que hoje estão muitíssimo bem, como é o caso, por exemplo, da Letónia, ou da Bulgária e de outros, ou da Estónia e por aí fora. E, em segundo lugar, no nosso país, estou convencido que estamos claramente no bom caminho. É uma dúvida dos políticos portugueses, em particular de António José Seguro. Porquê é que Portugal está a pagar estas taxas tão altas e a Alemanha taxas próximas de zero? Há alguma coisa que está a correr mal aqui? Claro. Em primeiro lugar, nós não estamos a pagar taxas tão altas como isso, porque estamos a pagar, o único financiamento que temos agora é aquele que vem do programa de ajustamento, a taxas muito ajudadas, não é? Portanto, pouco mais de 4%. Portanto, até o Estado está-se a financiar a taxas bastante baixas, o que isso é que é verdadeiramente a ajuda externa que nós estamos a receber, não é? No mercado, os investidores entre si, quando transacionam dívida pública portuguesa, exigem taxas muito altas. Alguém que queira comprar uma dívida pública portuguesa vai exigir um pagamento, que agora está nos 12% a 10 anos, que é realmente quase 10 vezes o que pagam os alemães, não é verdade? Mas isso tem que perguntar aos investidores porquê é que não compram dívida portuguesa e porquê é que compram dívida alemã. É evidente que há aqui uma questão de segurança. Toda a gente compra dívida alemã a taxas de juros que são realmente negativas em termos reais, não é verdade? Convém ter presente que o objetivo de inflação na Europa é cerca de 2%. As taxas de juros de 1,4% significam que as pessoas, quando compram dívida alemã, estão a aceitar perder dinheiro ou perder poder de compra. Estão a pedir à Alemanha para guardar o seu dinheiro. Ora, nem mais, estão a pagar para ter o seu dinheiro seguro, não é? E nós estamos no extremo oposto. Há um problema de credibilidade e de confiança e o nosso primeiro objetivo é recuperar essa credibilidade. Enquanto não a recuperarmos, não há hipótese nenhuma das taxas de juros baixarem. E esta questão nova, que não é nova, absolutamente, mas é uma palavra que veio trazer alguma esperança à Europa, esta palavra crescimento, que se começa agora a falar. A Alemanha está um bocadinho isolada, temos outros países que acreditam nesta palavra. Diga-me o que é que acha, honestamente, o que é que muda em termos práticos? Acho que esse debate está mal posto. A Alemanha não está nada. A Alemanha quer crescimento económico. A Alemanha necessita de crescimento económico para eles e para os seus parceiros, para os seus vizinhos, que são, porque justamente hoje estamos completamente interdependentes, porque a integração europeia tem vindo a aumentar muitíssimo e, portanto, a Alemanha também depende do que se passa na França, e na Itália, e na Espanha e por aí fora, não é verdade? Coloquemos a questão de outra maneira. Todos Agora, querem o modelo de crescimento económico. é que é muito diferente. Exatamente. Portanto, o debate não é sobre crescimento ou não crescimento. O debate é que, para certas pessoas, crescimento significa despesa pública. Crescimento significa déficit público. Políticas ativas do Estado de déficit fiscal, etc. E isso é que os alemães recusam. E eu confesso todo o lado deles. Porque isso já nós experimentámos e vimos as consequências, não é verdade? Além do mais, não é sequer uma escolha. Nós não estamos em posição, é completamente impossível para países que não têm financiamento, a quem ninguém empresta um tostão, dizer, não, desculpem, agora mudamos, vamos ter uns déficits maiores. É isso, aliás, o drama todo da Grécia é esse, é quando eles dizem que afinal não querem o programa com o qual estiveram de acordo, agora toda a gente lhes diz, não, então não contem connosco. Mas devo subentender das suas palavras que para si crescimento é inviável ao lado da austeridade? Não podem caminhar juntos? Não, ao contrário. Podem caminhar juntos? Eu acho que a austeridade, por um lado, não é opção. É uma coisa que nós temos de aceitar porque precisamos, acima de tudo, pôr a nossa casa em ordem. E, em segundo lugar, isso não prejudica o crescimento, até pode ajudar. Embora se possa pensar que com despesa a mais se crescia mais rapidamente, em primeiro lugar, quando não se tem competitividade, toda essa despesa a mais vai para importações e, portanto, não beneficia ninguém. E, em segundo lugar, o verdadeiro caminho do crescimento sustentável e rápido não é esse. É um crescimento liderado pelas exportações e depois pelo investimento, com maior produtividade, maior eficiência da economia e de facto, uma coisa que seja durável e sólida. Então não como é já a favor, aconteceu em Portugal. não é a favor de qualquer estímulo económico neste momento? Neste momento não é possível. Estímulo fiscal, estímulo orçamental, digamos. Não é possível, não há margem para isso. Um reforço, por exemplo, do financiamento do Banco Europeu de Investimento para projetos, sim, isso com infraestruturas? certeza, mas isso estamos a falar de coisas simbólicas, isso com certeza que estamos de acordo. Mas repara, ao nível da escala europeia, o Banco Europeu de Investimentos é uma coisa relativamente pequena e tem que ter também algum cuidado com os riscos que corre, porque tem um rating AAA que não quer perder, etc. Mas isso ninguém está contra. Ninguém está contra. Mas estamos a falar de coisas relativamente menores. E, sobretudo, aquilo que era preciso era que o Banco Europeu de Investimentos, de facto, financiasse investimentos produtivos, rentáveis. O que são investimentos produtivos? E não são aqueles que aumentam a produtividade, aumentam a eficiência da economia, geram crescimento económico. Não são pontes, não são autoestradas? Ora, justamente, não é? Esse é que é o drama. Quer-me ajudar a entender, efetivamente, sobre essa política de crescimento, que acho que exatamente o debate não está muito esclarecido nessa matéria. Pois não. O que é que pensa Angela Merkel? O que é que pensa o Sr. Hollande, por outro lado?
Qual é a grande diferença entre os pensamentos destes dois líderes políticos e que estão à frente das lideranças europeias? Podem eventualmente trazer-nos soluções ou não na próxima cimeira. O que pensam acerca do crescimento? E depois já vamos ao caso português. Não, o que pensa a senhora Merkel, muito representativa do eleitorado alemão, é que não se consegue duradouramente estimular o crescimento económico com mais déficit e mais dívida. Que isso não é caminho. O caminho não é esse. As finanças públicas devem estar relativamente equilibradas. Pode haver, evidentemente, flexibilidade em momentos de crise, mas não é assim que se estimula a economia. O que é preciso é, de facto, ganhar competitividade, exportar, crescer e no quadro europeu em particular, ter muito maior integração económica, que é esse realmente o modelo alemão, no qual nós, até em determinada fase, nos integramos muitíssimo bem, não é verdade? O que é que pensa o Sr. Hollande, muito representativo da maneira de pensar francesa? É que o Estado tem um papel fundamental em relançar o crescimento só pode vir de um maior contributo do Estado em despesa pública, investimento público e não sei o que mais. Isso deu mau resultado no passado? Não, o que, em primeiro lugar, não é que dê necessariamente mau resultado. Se for feito com equilíbrio, é um modelo alternativo. Eu, pessoalmente, acho que é menos eficaz, mas não é de excluir. Agora, neste momento, nem sequer a França tem margem de manobra para isso, não é? A França também tem uma dívida alta, também tem um déficit muito grande, tem despesas públicas muito rígidas. Se, eventualmente, os franceses se lançassem num projeto de grande expansão fiscal, o rating caía a pique e isso seria, de facto, catastrófico para a zona euro, não é? Relativamente ao caso português, o PSD voltou um pouco atrás naquilo que tinha sido o seu discurso e aprovou a adenda do PS para incluir o crescimento económico e também a preocupação com o emprego no Tratado Orçamental. Acha que isso é um recuo no discurso de Pedro Passos Coelho? Não, quer dizer, o Tratado Orçamental é um elemento essencial para recuperar a credibilidade. Porque, de facto, significa que todos nós aceitamos que não temos a liberdade de ter o déficit que quisermos. Então, incluir uma adenda ao crescimento significa o quê? Já vou. Portanto, o elemento sério desta questão é realmente o Tratado de Disciplina Orçamental. Porque uma vez que nós consigamos recuperar essa seriedade e disciplina e aceitar que estamos aqui todos no mesmo barco, então abrimos a porta a soluções muito mais interessantes, como, por exemplo, os Eurobonds e outras iniciativas que podem ter um impacto positivo na integração europeia. Essa é a sua opinião em relação aos Eurobonds? Não é a minha opinião, é a opinião da senhora Angela Merkel, por exemplo, e por aí fora, não é? Que isto é um instrumento positivo, interessante, mas que não se pode fazer sem haver muito maior confiança entre os países de que há disciplina fiscal. Não é? Isso é um passo no bom sentido. Isso é o que conta. Dizer em paralelo que o crescimento económico é importante e que tudo isto se faz com o objetivo do crescimento económico, é evidente que ninguém discorda, é o meu entender, não é? Mas o grosso da questão é a disciplina orçamental. O que realmente conta é a disciplina orçamental. Mas a questão é, acha que está lá por questões políticas, meramente políticas? Sim, senhor, é importante o crescimento e todos queremos o crescimento, ou se vai ter efeitos práticos, efetivamente, no crescimento? É também porque há vantagem em dizer que nós não estamos aqui a praticar a austeridade pela austeridade, que o objetivo é, de facto, pôr as economias a crescer, mas ninguém discorda disto. O objetivo é recuperar o crescimento económico, em particular neste país, mas na Europa inteira. Como é que Portugal vai conseguir crescer? Um país descapitalizado, como já ouvi dizer. Sim. Esse é, de facto, o nosso problema número 1. Nós andámos muito tempo a poupar muito pouco dinheiro, a esbanjar muito dinheiro, a investir mal e, de facto, hoje encontramos numa situação dramática de completa descapitalização. É uma coisa confrangedora. Para todo o lado para onde a gente se vir, falta capital, as empresas não têm capital, os investidores não têm capital, estamos extraordinariamente dependentes do financiamento externo e do capital estrangeiro e tudo mais, não é? Portanto, nós vamos ter, em primeiro lugar, de recuperar a confiança dos investidores para que eles nos forneçam o seu capital, não é? É por essa via que vamos resolver este problema. E, por outro lado, aproveitar ao máximo a disponibilidade das várias entidades para nos ajudar, a começar pelo Banco Central Europeu, que tem estado muitíssimo disponível para nos financiar as coisas. Agora, na verdade, o crescimento económico português não pode ser aquele que foi nestes últimos 10 ou 15 anos. Para já não existiu. E, em segundo lugar, foi um crescimento baseado no mercado interno, baseado em investimentos muito pouco produtivos, com um aumento muito negativo da desigualdade de rendimentos e de uma forma que, de facto, não era de maneira nenhuma sustentável. Nós precisamos de um modelo em que haja muito mais capacidade competitiva, em que o crescimento se faça pelas exportações, pelo investimento no setor transacionável ou exportador e que permita ganhos de produtividade muito grandes que depois se traduzem em maior bem-estar para toda a gente, em particular para quem trabalha, não é? Portanto, precisamos, de facto, de uma mudança de paradigma, que eu acho que está em curso. E acho que isto também não tem novidade nenhuma, porque foi o que já fizemos em 83, 85, quando houve o programa, com um sucesso que foi um case study, que toda a gente considera um êxito extraordinário, o programa de 83, 85. Eu tenho esperança que o mesmo se passe agora. Com que em que tempo é que espera que isso possa começar a acontecer? Tem que ser rápido.
Não temos muito tempo, porque realmente as coisas estão a correr muito bem, falta o mais importante, que é o relançar do crescimento económico. Acredita que ele vai chegar? Não tenho a pequena dúvida. A questão é quando, não é? A questão é saber se é no fim deste ano ou se é no fim de 2013. E a minha perspectiva e a minha esperança é que seja no fim deste ano. Isto são coisas que não estão completamente nas nossas mãos. Mas acha honestamente que não está a ser um bocadinho otimista? É que temos precisamente outros economistas, outros professores a olharem para o pior e a falarem em bancarrota no caso de este governo prosseguir com estas políticas? Ouça, eu vivi já nessa altura o programa de ajustamento 83-85, que, como lhe disse, foi um sucesso extraordinário, porque o governo adotou aquele programa e cumpriu, não é verdade? E nessa altura era igualzinho agora, igualzinho, papel químico. Toda a gente diz que isto é catastrófico, o país está numa situação desgraçada, o desemprego a aumentar, não se vê perspectivas nenhumas. Um ano depois a economia estava a crescer e depois tivemos 10 ou 15 anos de crescimento extremamente rápido a seguir. Está a ver? Portanto, é evidente que quando se está no momento pior da recessão, toda a gente se sente preocupadíssima e negativa e pessimista, o que eu compreendo. E isso tem-nos ajudado, sabe? Porque como há este pessimismo generalizado, as pessoas realmente apertaram o cinto e nós chegamos ao fim deste ano e temos a balança de pagamentos equilibrada. Quer dizer, de repente, já exportamos o mesmo que importamos, porque, de facto, por um lado as exportações estão muito bem, mas, por outro lado, as pessoas também passaram a consumir menos, nomeadamente coisas importadas e tudo mais. De modo que este pessimismo também também ajuda, em certa medida. Mas não pode durar muito tempo, não é? Quer dizer, nós temos de realmente dar a volta à economia rapidamente. O que é que resolve a facilidade de 12 mil milhões de euros destinada aos bancos e a que os bancos já podem recorrer? Os nossos bancos, como aliás os bancos na generalidade dos países europeus, ficaram com muito pouco capital, porque ao longo dos anos tiveram um crescimento muito rápido. E o crescimento dos depósitos, do crédito, dos financiamentos que iam obter no estrangeiro e tudo mais, levou a uns balanços enormes com muito pouco capital. E, portanto, ficaram muito fragilizados. Este problema tem de ser resolvido. É claro que era muito melhor resolvê-lo internamente, quer dizer, pedir aos nossos investidores portugueses, olha, ponham lá mais capital nos bancos. Mas que não têm dinheiro. Mas como já falámos, o país está realmente muito descapitalizado e há também um problema de confiança e tudo mais, de modo que chegou-se a uma situação em que era fundamental que fosse o Estado a fazer isto. E o que é que acha que vai mudar? Isto vai traduzir-se em mais crédito, por exemplo, às PME exportadoras, às PME que são viáveis? Esse é o objetivo do Governo. Portanto, o objetivo do Governo é que não vai pôr bilhões de euros de dinheiro dos contribuintes nos bancos para resolver o problema dos bancos ou dos acionistas dos bancos, é para resolver os problemas da economia nacional. E, portanto, isto faz-se no quadro de um contrato com os bancos em que os bancos se comprometem com certos objetivos de financiamento da economia e a ajudar a resolver os problemas do país, não é? Agora, eu também reconheço que isto não é fácil, não é simples, porque os bancos também nos dizem, e com razão, nós bem gostávamos de ter bons clientes, mas não há bons clientes. Porquê? Porque realmente as empresas estão descapitalizadas, estão em situação muito difícil e os bancos também não querem correr riscos excessivos e tudo mais. Mas também existe o caso contrário, ou não, de PMEs viáveis que querem financiamento e não conseguem para prosseguir os seus investimentos. Essas devem ser a nossa primeira prioridade, exatamente. E hoje há da parte do Governo uma política muito bem definida, com um foco muito claro, justamente de encontrar essas empresas que têm bons planos de negócios, boas oportunidades de mercado e por todas as maneiras possíveis, ir buscar o capital de que elas precisam para crescer. Mas acredita honestamente que essa garantia que os bancos têm de dar ao recorrerem a esse financiamento de 12 mil milhões de euros vai conseguir esse dinheiro chegar à economia real? Porque assistimos nos últimos tempos da avalanche de dinheiro que veio do Banco Central Europeu e isso não se traduziu em mais dinheiro para a economia real, sabe-se hoje? Em Portugal. Não foi propriamente uma avalanche. Os bancos foram buscar algum financiamento ao Banco Central Europeu, mas não foi nenhuma avalanche. Quer dizer, podia ter sido muito mais. Em Espanha, por exemplo, foi muito mais. Portanto, da parte dos bancos continua a haver uma atitude de prudência, de cautela, na maneira como lidam com estes assuntos, etc. E, de facto, tem razão quando diz que uma grande parte desse financiamento foi para pagarem outro financiamento do BCE ou para pagarem financiamentos que tinham no mercado de capitais estrangeiro, não é? E que se ia vencendo e precisavam disso para esse fim. Agora, a recapitalização que o Governo está agora a estudar e a pôr em prática vai dar uma almofada aos bancos, vai-lhes dar outra capacidade, outra solidez de balanço, outra capacidade e, de facto, vai permitir que eles encarem o crédito de outra maneira. E depois há também um aspecto francamente positivo, é que, ao contrário dos outros países, os depósitos em Portugal continuam a crescer. Portanto, os portugueses não têm medo, não têm receio do seu país, não têm receio dos seus bancos. Isto é uma coisa extraordinariamente positiva, não é? Isso é importante. Os portugueses ainda acreditam nos depósitos como um produto financeiro viável. Sim. Não só nos depósitos, como sabe, agora há uma série de emissões de obrigações por empresas portuguesas destinadas ao mercado interno, que estão a ser muito bem sucedidas e vai haver mais e tudo mais, o que só é possível porque as pessoas acham que nós vamos no bom caminho e não vamos sair do euro e não vamos
vamos perder aquele capital, etc, etc. Portanto, esta confiança que as pessoas continuam a ter no futuro do país é um ativo muito substancial. Fazemos uma curta pausa na nossa conversa. É uma curta pausa na conversa com António Borges. Nós voltamos a seguir para a segunda parte de Lideranças Empresariais. Eu conto consigo. Até já. Seja bem-vindo de novo ao Lideranças Empresariais, hoje numa conversa sobre a crise económica mundial e portuguesa com António Borges, é professor da Universidade Católica. Estávamos a falar de crescimento, estávamos a falar de Portugal, mas todas estas questões, a austeridade ou crescimento, esta dicotomia, pode ser perfeitamente secundária se a Grécia sair do euro. Qual é a sua perspectiva? Não estou assim tão aterrorizado com a saída da Grécia do euro. Os problemas gregos são conhecidos já há bem mais de 2 anos. Já toda a gente se pôde preparar para uma eventual saída da Grécia do euro. É evidente que hoje há mais receio de que isso aconteça, mas ninguém pode dizer que se o resultado catastrófico vier a acontecer, que é uma surpresa, porque não é uma surpresa para ninguém. E, portanto, em grande medida, eu julgo que aquilo que acontecerá é que haverá turbulência, como já está a haver, não é, nos mercados e tudo isso, mas há um grau de preparação que não existia nem sequer há 6 meses atrás, que fará 1 ano. No caso português, nós estamos relativamente imunes, porque justamente temos o programa, portanto temos as nossas necessidades de financiamento cobertas. Poderia haver em Portugal uma vaga de pânico e as pessoas começarem a pôr o dinheiro todo no estrangeiro e tudo mais. Isso acho extremamente improvável pelas razões que já falámos, que os portugueses continuam a manter um grau de confiança na situação portuguesa que é notável. E, por outro lado, tenho a certeza absoluta que se qualquer desses fenómenos se verificassem, nós teríamos o máximo apoio, designadamente o Banco Central Europeu, para recuperar a situação de imediato. Porque precisamente aí é que o país deu um grande passo em frente, porque hoje está com uma credibilidade junto das autoridades europeias que não tinha. E, portanto, há aí uma grande vontade de toda a gente de ajudar Portugal, porque a Europa precisa desesperadamente de bons resultados, de coisas que corram bem, não é? E, portanto, Portugal vai poder contar com a ajuda toda que precisa. Isto é, numa situação de crise eventualmente aguda temporariamente, vamos ter a ajuda toda que nós precisamos, se porventura isso acontecer. Já não é a mesma coisa, por exemplo, em Espanha ou em Itália, que são países que têm de emitir dívida pública constantemente nos mercados e tudo mais, e onde os investidores de dívida pública podem eventualmente retrair-se. Aí a situação é mais delicada, porque aí não há programa, não há ajuda possível. Não é? Está a falar no futuro. Acha, olhando para o presente, acha que vai acontecer? A Grécia vai sair da zona do euro? Ou seja, isso tem de perguntar aos gregos. A Alemanha pensa da mesma maneira, está na mão dos gregos. Só. O que é que tinha de mudar naquela mentalidade? Não, os gregos tinham de executar o programa que concordaram com as autoridades europeias. Mas o programa é realista? O grande problema da Grécia é que eles nunca quiseram executar o programa, ou nunca foram capazes. Isto é, há ali um conjunto de obstáculos à concretização do programa que impediu que fosse minimamente eficaz. Mas acha que é incompetência interna, é falta de vontade, ou acha que o programa não é realista? Não, depende do que é que chama realista. Economicamente é. Exatamente. Aliás, eu recordo-me quando cheguei ao Fundo Monetário Internacional, a minha primeira análise foi que o problema da Grécia resolve-se de um dia para o outro. Porquê? Porque a Grécia tem mais de 100% do PIB de ativos que o governo pode privatizar com muita... Podia, na altura, privatizar com muita facilidade. Percebe? Portanto, eles, se quisessem, assim como nós estamos a privatizar agora a um ritmo rápido e interessante e com bons resultados, eles podiam ter feito o mesmo, mas numa escala 10 vezes maior que a nossa, não é? Não privatizaram nada, zero. E, portanto, de facto, não querem, está a perceber? Agora, qual é o problema? Porquê é que isto não se passa assim? Porque na Grécia, como em toda a parte, há interesses estabelecidos muitíssimo fortes que bloqueiam a mudança, não é verdade? E os gregos não têm conseguido dar a volta a essa situação. Repara, a maioria da população grega quer estar no euro, quer manter-se na Europa. Os políticos, sejam eles da direita ou de esquerda ou de coligação e não sei o que mais, não conseguem ultrapassar os interesses estabelecidos, que são realmente extraordinariamente poderosos e conseguem bloquear tudo, ainda por cima com umas manifestações de rua e tudo mais, e um conflito violento que acaba por dificultar as coisas muito mais. Essa é a vontade dos gregos. Qual é a verdadeira vontade da Europa, na sua opinião? É manter a Grécia no euro ou está cheia de vontade de expulsá-la? Primeiro, não se pode expulsar a Grécia. Expulsar é uma palavra forte. Não. Para dizer perder a paciência. Não há perder a paciência. Repare, as regras são extremamente claras. Os gregos acordaram com os europeus e com o Fundo Monetário Internacional um programa. Enquanto o programa for cumprido, os gregos vão ter todo o apoio que eles precisam. Todo. E não vê nenhum líder europeu dizer o contrário disto.
Antes, pelo contrário, há compromissos formais de que o dinheiro será desembolsado desde que vocês cumpram. Agora, se vocês escolhem não cumprir, isso aí não há nada, desculpem, mas não há nada a fazer, porque realmente também não podemos, e aqui eu compreendo perfeitamente, se quiser, mais uma vez, a posição alemã, eu não posso pegar no dinheiro dos meus contribuintes e atirá-lo para um buraco sem fundo, sem ver resultados nenhuns. Não, isso é uma coisa completamente ilegítima e inaceitável. Nem numa questão de... nem tendo como consequência um contágio desastroso depois? Mas era preciso que houvesse a convicção de que, apesar de tudo, estamos a dar a volta à situação. De outra forma, mais vale investir para impedir o contágio e deixar os gregos seguirem o seu caminho, se for essa a escolha deles, não é? Portanto, este é que é o drama. Tudo o que vier a passar-se na Grécia será aquilo que os gregos quiserem que seja. Eu acho que os gregos não se podem queixar de falta de ajuda, em caso algum. Porque realmente, repara, os montantes em questão, a dimensão dos programas que têm sido postos à disposição da Grécia é colossal. Nunca, por exemplo, no Fundo Monetário Internacional, nunca houve programas daquele tamanho. Uma coisa até que muitos países se opuseram com toda a força, porque realmente o esforço tem sido extraordinário, não é? Agora, se eles não fazem a parte deles, é impossível, não é? Em relação ao sistema Agora, financeiro... dois ou três casos, privatizações não fizeram nada. Nós vemos à Grécia, os comboios gregos atravessam o país de lado a lado constantemente, zero passageiros. Ninguém para com aquilo, ninguém fecha aquelas coisas, está a perceber? É um esbanjar de dinheiro, uma coisa colossal. Não é verdade? O Estado tem inúmeros ativos que pode privatizar do tipo edifícios e terrenos, etc. E depois vai-se ver e aqueles edifícios são todos alugados ao pessoal dos partidos, que depois os subaluga com uma margem muito grande. É evidente que aquilo ninguém consegue tocar na situação, não é? Mas depois tem que haver ou não uma preocupação social também. Acha que há? Temos gregos a suicidarem-se porque não têm emprego, não têm o que comer. Pois? Mas isso eu não tenho qualquer dúvida. Repare, porquê é que a Europa põe este auxílio em cima da mesa para dar aos gregos tempo? Os programas do Fundo Monetário Internacional são de 3 anos. Os gregos vão ter, se as coisas correrem bem, ajuda durante 6 anos. Se for preciso mais, é mais. Portanto, está-se a fazer tudo o que se pode para evitar essas situações, para reduzir esse custo. Os gregos são membros da União Europeia, ninguém quer que eles saiam. Há aqui uma solidariedade evidente, mas não é uma solidariedade sem regras. Quer dizer, tem que fazer a parte deles. Acha que, então, nesse caso, se a Grécia sair do euro, há planos de contingência que nos valham? Pelo menos a nós portugueses. Planos de contingência tem que haver por todo o lado. Todos os bancos, todas as empresas que têm exposição à Grécia, até os aforradores e tudo mais, têm que estar preparados, porque há 2 anos que o problema existe, não é? Agora, eu não estou a dizer que a Grécia vai sair do euro. Pode ser que não saia. Logo se vê, agora eleições, vamos ver como é que aquilo acaba por evoluir e que opção é que os gregos finalmente fazem quanto à sua própria política. Porque aquilo que eles decidirem para eles é aquilo que realmente vai determinar o seu futuro. Se vencer o Syriza, o que é que lhe parece? Não sei, sabe que há uma diferença muito grande entre a retórica eleitoral e aquilo que depois se faz a seguir. E ele já disse claramente que não quer sair do euro, não é? Agora, que margem é que ele tem para obter condições diferentes, não sei se é muito grande, porque realmente há certas coisas que têm mesmo que ser feitas e que, se não se fizerem, o problema não se resolve, não é? Há outros riscos na Europa, nomeadamente o sistema financeiro espanhol, juntamente com este risco da Grécia. Se acontecer aqui alguma turbulência fora do normal, como é que fica o bom aluno da Europa? Estou a falar de Portugal, que tem cumprido o programa de forma rigorosa, como estava a dizer há pouco, tem uma boa imagem perante as instituições internacionais, mas que imagem terá perante os mercados? Vão-lhe valer as boas notas? A imagem que nós temos... Repara, os mercados é uma palavra muito interessante, porque realmente há muitos segmentos diferentes do mercado. O grande grosso dos investidores, aqueles investidores mais cautelosos e tudo mais, ainda não se interessam pelo nosso país. Muitos outros já estão muito interessados em Portugal, porque já perceberam que há aqui uma chance das coisas darem a volta e então vai haver aqui ganhos muito importantes a obter. Portanto, isto é logo uma primeira questão. É verdade que em muitos segmentos de mercado, Portugal e a Espanha não são dissociáveis. As pessoas acham que Portugal e a Espanha é a mesma coisa, o que não é nada verdade, mas há muita gente que pensa assim. E, portanto, se houver problemas sérios em Espanha, isso afetará Portugal muito seriamente. Menos do que se pensa, porque a nossa dependência espanhola não é assim tão grande como às vezes se diz. Por exemplo, só 25% das exportações é que vão para a Espanha e essas, por acaso, estão-se a comportar minimamente bem. Portanto, a questão não é assim tão dramática como se pensa, mas realmente vamos ser afetados até em termos de imagem, como diz, e com razão. Agora, também sejamos equilibrados nesta matéria. Em primeiro lugar, nós temos muitos outros países com quem temos muito comércio internacional e muito até na dimensão financeira, de quem é que investe em Portugal, quem é que tem vindo às privatizações, tudo isso. Não são espanhóis, são de outras nacionalidades e tudo mais. Em segundo lugar, a situação espanhola também não é catastrófica. Quer dizer, a Espanha, ao contrário do que diz o primeiro-ministro espanhol, a Espanha tem uma dívida pública mais baixa do que muitos outros países e pode aguentar taxas de juros altas durante muito tempo, precisamente porque a dívida pública é mais baixa.
baixa. A banca espanhola tem problemas, mas não são os problemas muito exagerados que as pessoas às vezes falam. Há meios de resolver esses problemas, desde que eles atuem com mais determinação. Aliás, eu acho que a Espanha tem vendido muito mal a sua situação aos mercados, não é? Tem feito erros sérios de comunicação, porque a situação é muito mais tranquila do que aquilo que parece. Portanto, eu não estou à espera de uma catástrofe em Espanha de hoje para amanhã. Eu sei que tem uma visão otimista deste programa que está a ser cumprido em Portugal, mas a verdade é que temos... Confiante, assim seja. Mas a verdade é que os salários descem, os empregos perdem-se e muitas empresas fecham. Porquê é que tem que ser este ajustamento tudo já, tudo depressa, tudo tão rápido? É difícil de compreender, às vezes. É porque quando há uma recessão, como aquela que nós agora atravessamos, essas coisas são inevitáveis, não é verdade? Quando há uma redução do nível de atividade económica, há sempre quem sofre muito. Mas haveria mal ao mundo se o Governo pedisse mais tempo e mais dinheiro para que este ajustamento não tivesse de ser tão violento, ou pelo menos com danos tão colaterais na sociedade? Pois, eu não sei se isso é uma boa ideia, porque, de facto, haveria talvez, se tivéssemos mais tempo, que é uma questão duvidosa, e não tem que ver com as autoridades, tem que ver mais com os mercados, não é? Porque o objetivo é voltarmos aos mercados, a pôr o país, tornar o país independente da ajuda. Mas se conseguíssemos convencer os mercados que com mais tempo íamos lá, etc., não é evidente que o custo fosse menor. Talvez não fosse tão agudo, não é? Mas durava mais. Está a ver? E, portanto, eu acho que há que atuar com todo o cuidado no sentido de minimizar todos os custos que for possível minimizar e apoiar as pessoas a maiores dificuldades e tudo mais, mas quanto mais depressa se resolver o problema, melhor. Quer dizer, mas acha que este ajustamento, assim como está, não está a destruir a economia? Não, pelo contrário, está a limpar a economia, está a preparar a economia para uma fase de crescimento económico que, se tudo correr bem, voltará a ser, como já foi noutros tempos, um crescimento rápido e sólido. Isso não tenho dúvidas. Sabemos que é a favor de que o Estado saia da economia. A questão é até que nível? De uma forma radical, mantendo uma posição minoritária como acionista nas empresas ou não? Qual é a sua visão, a sua posição? Nós temos uma economia... Primeiro, temos um Estado mais pequeno do que noutros países, como, por exemplo, a Suécia, que eu estava a utilizar, ou a Alemanha, que eu estava a utilizar como bons exemplos, tem um Estado maior que o nosso, em relação ao PIB, muito maior, não é? E, no entanto, as coisas correm bem lá. Portanto, o problema não é tanto a dimensão do Estado. Eu não sou nada contra a ideia de que o Estado tenha um papel grande no nosso sistema social, se quisermos, chamado welfare state e tudo mais. Tudo bem, desde que, primeiro, seja um sistema sensato, razoável, como é noutros países, com os incentivos corretos para as pessoas não abusarem, não é verdade? E desde que as pessoas estejam dispostas a pagar, não é? Pagar os impostos necessários para que isso seja financiável. Agora, a dimensão do Estado não é o problema. Aquilo que é o problema é que nós temos em Portugal um Estado mais pequeno do que noutros países, mas temos o Estado mais interveniente da Europa inteira. Porquê que isso é mau? Porque o Estado intervém mal. Enquanto em países como a Suécia, por exemplo, que nós consideramos um paraíso do socialismo e não sei o que mais, há um respeito extremo pela eficiência económica, pela concorrência, pelos mercados e tudo mais, e mesmo as empresas públicas, 100% detidas pelo Estado, têm uma lógica de produtividade e de rentabilidade e de eficiência e tudo mais. Cá em Portugal, o Estado intervém sistematicamente de uma forma que destrói valor, que cria obstáculos à prosperidade. Mau gestor, um mau acionista. Não é só um mau gestor, é também um mau burocrata, porque muita dessa intervenção é uma intervenção meramente burocrática que acaba por dificultar a vida às pessoas e às empresas e tudo mais e tem prejuízos muito generalizados. Mas e depois como é que ficam os setores estratégicos? Isso existe para si, essa palavra? Não existem setores estratégicos para si? A única coisa que é verdadeiramente estratégica em Portugal são os setores com maior potencial de competitividade, com maior potencial de inovação tecnológica, com maior capacidade de gerar emprego altamente qualificado e valor acrescentado elevado e tudo mais. Isso é que é a estratégia que nos interessa. E aí não estão a água, a energia, os correios... Nada. São indústrias completamente maduras, estáveis. Nem o setor financeiro? O setor financeiro é um apoio à economia. Nós não vamos ter em Portugal, em caso algum, parece-me, um setor financeiro como existe na City of London, não é? Em Inglaterra pode-se dizer que o setor financeiro é estratégico para a economia porque eles realmente têm uma coisa que no fundo, compete no mundo inteiro, não é verdade? Nós nunca estaremos nessa situação. Portanto, temos de ter um setor financeiro que funcione bem, que seja um bom apoio à economia, mas de estratégico não tem nada, quanto a mim, não é? Como é que responde às pessoas que dizem que o Estado está a vender os anéis, os setores estratégicos todos que tem, que está a destruir a economia, dizem mesmo que está a cometer um crime contra o país e acrescentam ainda por cima porque estão a vender à China, ou ao Brasil, ou à Angola? Pois, a minha resposta é muito simples. Em primeiro lugar, nós não temos capital. Precisamos desesperadamente ir buscar capital. E se for para isso preciso vender alguns ativos interessantes, é isso que temos que fazer, porque esse capital, essa falta de capital asfixia a economia. Ponto número 1. Ponto número 2,
há aqui uma distinção muito clara que é preciso fazer. Nós estamos a olhar para o passado ou estamos a olhar para o futuro? O futuro, acha que o futuro de Portugal está na eletricidade, ou está nos cimentos, ou está... Seja, não, o futuro... Isso são indústrias que estão bastante estáveis e tranquilas. Isso, aliás, a maior parte dessas empresas já não investe em Portugal, investe no estrangeiro. Mas porque em Portugal já não há crescimento assim E muito... os estrangeiros nessas áreas não são um risco, na sua opinião? Porquê é que haviam de ser? Eles têm que gerir as empresas bem. Aliás, em alguns casos são setores altamente regulados. Noutros casos são setores, como é o caso da EDP ou da REN, etc. Noutros casos são setores altamente competitivos. Portanto, aí o mercado funciona, não é verdade? Agora, deixe-me dizer, quando nós olhamos para empresas rentáveis que vendemos, a questão que se põe é, com este capital vamos conseguir fazer melhor ou não? E essa é que é a questão. E eu acho que reorientando esse capital e também o crescimento económico e o emprego e tudo mais para setores com muito mais potencial, nós temos outras perspectivas para o país, que é isso que realmente nos interessa. Para que vai servir esse dinheiro, além de abater na dívida? Para que acha que serve o dinheiro das privatizações? É porque muitas vezes no passado ouvimos justificações como vamos investir mais na saúde, vamos investir mais na justiça, na educação, vamos baixar impostos. Não é o caso agora. Não há relação nenhuma entre uma coisa e outra neste momento. Não, Estou a falar das justificações do passado. Pois, mas não tem nada a ver com as de hoje. Prefiro não falar disso. Não é? Agora, a situação de hoje é de que, primeiro, isto permite aliviar o problema mais dramático que nós temos, que é o do financiamento público, da dívida pública, que é aquilo que nos permite recuperar credibilidade imediata. Mas, sobretudo, é capital que entra no país, que fica à disposição da economia portuguesa. Quando o Estado recebe um pagamento de uma prestação importante, por exemplo, da EDP, deposita isso na banca portuguesa, está à disposição do sistema. É capital que depois é útil para outros, está a ver? Portanto, de facto, há aqui um benefício que vai muito para além do Estado e das empresas que estão a ser privatizadas. Há um benefício para a economia no seu conjunto. E, portanto, quem tem projetos, quem tem coisas que quer lançar, quem tem ambição e quer crescer, vai buscar aí outros meios de financiamento. Acha que para este governo as privatizações são uma obrigação, porque estão na cartilha da Troika, ou são uma convicção? Isso é melhor perguntar-lhes a eles, não é? Porque eu não posso falar em nome do Governo. Eu pessoalmente posso lhe dizer qual é a minha opinião, mas também não tenho dúvidas que há casos em que a privatização é uma questão de necessidade para assegurar o futuro das empresas. Por exemplo, penso no caso da TAP. A TAP é uma belíssima empresa portuguesa que tem sofrido imensíssimo. Primeiro por ser excessivamente politizada. Mais pequeno conflito que haja, laboral ou o que for, é logo um problema político. E aparece logo, a companhia deixa de ter qualquer intervenção, passa a ser o governo a decidir. Portanto, isto não se resolve, quer dizer, o resultado é sempre mau, não é? E, portanto, isso prejudica muitíssimo. E depois é uma companhia que tem um acionista pobre, que é o Estado, e, portanto, precisa de capital, pode crescer imenso, tem feito um trabalho extraordinário para ganhar a cota de mercado e para assumir posições muito fortes no mercado, e não pode tirar proveito disso porque não tem capital, está a ver? Portanto, a privatização aqui é uma questão de resolver o próprio problema da empresa e o seu futuro. Tem dito que há investidores interessados em investir em Portugal, e creio que a frase é sua, umas massas valentes. Não terá sido numa entrevista na televisão. Isto num país como o nosso, em recessão, com o desemprego acima de 15%, com o mercado laboral que até há pouco tempo era acusado de ser muito rígido, eles existem? Esses investidores existem? Pois, eu falo com eles quase todos os dias. E quem são? Não são as viúvas e órfãos, isso não são. Esses são muito cautelosos e para eles Portugal é um grande risco. Mas são todos aqueles investidores que estão nos segmentos de maior apetite pelo risco e que são investidores que tipicamente querem entrar no momento pior do ciclo económico. Quando lhes parece que a situação está a dar a volta, aí é que eles querem entrar, que é para depois ter o máximo de upside, não é? Esses é que estão a vir a Portugal, mas todas as semanas vêm, às vezes, e falam-nos em investimentos de 50, 100, 200, 400 milhões. E falam que língua? Inglês, claro. Gostava de lhe perguntar ainda numa altura... é muito dominado pelos anglofones, não é? Estamos praticamente a terminar, tenho ainda duas perguntas importantes. O emagrecimento do Estado. Pedro Passos Coelho sempre criticou muito o Estado monstro, o Estado gordo. Está a conseguir emagrecer o Estado que queria mais magro? Acha que sim? É evidente que está, porque a despesa pública está a baixar em relação ao PIB, coisa que já não acontecia há não sei quantos anos e vai continuar a baixar. E, portanto, há aí um objetivo, desde logo, de reduzir muitíssimo desperdício. Quer dizer, o grande problema português é o do desperdício do Estado. Não são os funcionários públicos, não é saúde, não é educação? Não, justamente. A saúde é muito interessante. Ainda anteontem tive a ocasião de assistir a uma apresentação do Ministro das Finanças, do Ministro da Saúde, muitíssimo interessante, porque ele mostrava que nós temos indicadores de saúde, de qualidade de saúde, muito próximos dos outros países com quem nos comparamos, na Europa, temos custos muito mais altos. E, portanto, há aqui um problema de eficiência, de desperdício, se quiser. E isso é indesculpável, não é? Portanto, aí há um trabalho extraordinário a fazer de redução do desperdício e de uma melhor eficiência. Esse é um ponto. Agora, para além disso, há, de facto,
e isto é um trabalho de folgo que não se faz em uns meses, há de facto uma reforma profundíssima da administração pública a fazer, porque nós vivemos ainda com um sistema que vem do tempo do Dr. Salazar, não é Acha verdade? que isso vai implicar despedimentos em massa? Não, pelo contrário. O número de funcionários públicos vai diminuir de qualquer maneira porque as pessoas vão se reformando, não é verdade? O problema não é esse. O problema é como é que nós trazemos para a administração pública a gente melhor do país e como é que pomos os serviços a funcionar com outra competência, com outra capacidade, com outra ambição. Com diminuição de salários? Mas a diminuição de salários não é uma política, isto é uma urgência, é uma emergência, não pode de maneira nenhuma ser uma perspectiva de futuro. E é o caminho Agora, para deixe-me ganhar dizer, competitividade? aquilo que se fez em Portugal durante muitos anos foi um crescimento completamente disparatado dos salários que nós não podíamos pagar e agora temos a necessária correção. Agora, isto não pode ser... Nós precisamos... Deixe-me contar-lhe um exemplo pessoal. Eu acabei de estar na semana passada em Singapura, que é um país que funciona na maravilha do ponto de vista da eficiência económica e tudo mais, precisamente porque tem uma administração pública impecável. E porquê? Porque os funcionários públicos ganham o mesmo que os do setor privado. Há ali uma igualdade absolutamente perfeita. E os líderes da administração pública ganham os mesmos que os líderes das empresas. E, portanto, coisas que são, em Portugal, completamente impensáveis. Mas acha que em Portugal o caminho não é esse? Consegue-se uma administração pública extremamente eficiente, que depois funciona com uma taxa de fiscalidade muito baixa. Isto é, o país tem uma carga fiscal muito mais baixa que nós, paga muito melhor aos funcionários públicos e as coisas funcionam na ponta da unha. Isto é que nos Mas acha isto é que um é desafio. esse o caminho para ganharmos competitividade? É baixar salários, moderação salarial, uma expressão que já não se ouvia há algum tempo. A moderação salarial, neste momento, não podemos escapar a ela. E, de facto, está a acontecer. E é muito, muito uma ajuda fundamental para o país. De facto, na maior parte das empresas, aquilo que se passa é que as pessoas vão ter com os seus patrões e dizem, olha, desculpe, faça lá o que tiver a fazer, mas eu quero manter o meu emprego. E isto é extremamente construtivo e positivo para o futuro do país. Por exemplo, em Espanha, com 25% de desemprego, os salários continuam a subir. E, portanto, o desemprego vai seguramente continuar a aumentar. Quer dizer, uma situação muito mais complicada do que a nossa. Alinha com não a é? Troika, nessa opinião. O problema do desemprego em Portugal é também os salários altos? Não, nós tivemos um problema de perda de competitividade dramático, um problema em que os salários subiram muito mais do que deviam ter subido, agora essa correção está a acontecer. O problema do desemprego em Portugal é a recessão e só vai desaparecer quando pudermos a economia a crescer, isso não tenho dúvidas. O desemprego só vai alterar estes níveis tão altos e históricos quando a economia estiver a crescer. Isso não tenho dúvidas É nenhuma. quanto? Em minha opinião, tenho esperança que no fim deste ano já haja algumas perspectivas de crescimento. Aliás, a própria Comissão Europeia já disse que no próximo ano haveria crescimento positivo. Eu tenho esperança que nós os Não é isso que consigamos diz a surpreender. OCDE. Acredita mais na Comissão Europeia? Sim, claramente. Uma última pergunta. Acha que o Governo está a conseguir aquilo que prometeu, que é lutar contra os lobbies e os interesses instalados? Aqui ainda não mostrou muito trabalho no que respeita, por exemplo, às parcerias público-privadas. Isso discordo. Isso é uma área em que eu estou a trabalhar diretamente e aquilo que está a acontecer é uma mudança radical de atitude. Quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar, a posição dos investidores privados nessa matéria é de que, pois, há aqui uns problemas, há aqui uns prejuízos, o Estado fica com eles todos, não é? E, evidentemente, que imediatamente se tornou claro que não podia ser assim e que não ia ser assim. E, desde logo, parou-se com o TGV, o projeto do TGV, que é um projeto gigantesco e ruinoso. Está-se agora a parar com uma série de outros projetos na área das autoestradas e dos túneis e não sei o que mais, porque realmente é incomportável para o país e quem vai ficar com esses custos são, evidentemente, os investidores privados que Acha que os investidores privados vão aceitar perdas de 30%, na ordem dos 30%, como disse o Ministro da Há Economia? casos em que vão aceitar 100%, como o caso do TGV. Não é? Talvez não seja 100%, porque alguma indenização vão receber por obras que já foram efetivamente feitas. Mas nem isso, em minha opinião, nem isso era necessário, não é? Portanto, de facto, há casos em que os investidores privados vão ter de reconhecer que aceitaram entrar em projetos que não têm viabilidade económica e, portanto, o risco é deles, não é de mais ninguém. Sobretudo quando nem sequer tinham visto o Tribunal de Contas. Isso então é completamente inexplicável mesmo. Não é? Então acha que vamos ter respostas concretas da parte do Governo no que respeita às parcerias público-privadas? Já temos. Quer dizer, estou-lhe a falar no São TGV, menos visíveis. Eu não estou a dizer que não há. São menos visíveis. Eu não acho que seja pouco visível ter separado com um projeto daquela dimensão e mais outros que vêm agora a seguir. Mas há mais umas centenas de parcerias público-privadas. Não, são 36. São só 36? As que contam, as grandes, não é? Depois há coisas pequeninas de uns milhares de euros, isso não conta. Mas as coisas que realmente contam são 36, a maioria delas são estradas. Aquilo que as estradas de Portugal já estão a fazer, e muito bem, é pegarem obras em curso e reduzir substancialmente a dimensão do projeto e parar com coisas que não faziam sentido, etc. E depois haverá necessariamente uma renegociação em relação às que já estão em exploração. Sei que acha que é nos momentos de crise que se constroem as grandes coisas ou que se começam as grandes coisas. Acredita que Portugal está a começar alguma coisa de diferente?
Não tenho dúvidas que temos uma oportunidade de mudar de paradigma e de ter um crescimento económico. Eu acho as previsões do Fundo Monetário Internacional e da Comissão Europeia para o futuro extremamente pessimistas. Repare, o que se passou em 83 e 85 foi que se fez uma limpeza da economia e depois permitiu um crescimento muito rápido durante 10 ou 15 anos, não é? Não há razão nenhuma para que não aconteça a mesma coisa agora. Acredita neste programa e nesta política, portanto? Acredito neste programa e nesta política. Não, eu sou da opinião que não chega, que há muito trabalho. Este programa é um programa de emergência, para pôr o país no são, digamos. Depois há muito trabalho que ainda sobra para nós e que nós vamos ter que ser capazes de o fazer. Muito obrigada, António Borges. Foi um gosto e um luxo recebê-lo aqui no Obrigado. Lideranças Empresariais. Fica por aqui este Lideranças Empresariais. Daqui a 15 dias estaremos aqui à mesa com mais temas desconcertantes e líderes à mesa. Até lá, eu espero por si.